Convidamos a todos para que se coloquem de pé. Abre mais um pouquinho o microfone, por favor. De pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor que está no livro de Josué. Josué, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 3 e 4, livro de Josué. Na minha Bíblia, no Velho Testamento, fica na página 282. Livro de Josué, capítulo 3, versículos 3 e 4, assim nos fala a palavra do Senhor nesta noite. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, bati vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Oremos ao Senhor. Te louvamos, Pai, e suplicamos, meu Deus, por este momento, a Tua palavra, a explanação da mesma, que o Senhor possa aplicá-la ao coração de todos. Nós oramos e pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Muito bem, conforme já citamos no início, estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele representa para nós. E hoje um motivo muito justo, muito maravilhoso de estarmos aqui unidos em comunhão, juntos, congregados, a igreja, juntamente com os familiares, com os parentes, com os amigos, com os vizinhos, para agradecer ao Senhor pela união dos nossos irmãos, que é Mariana e Vitor. Eles já estão, na verdade, casados, mas existe no coração de ambos uma gratidão a Deus, porque eles chegaram até aqui, porque o Senhor é quem sustentou. A palavra, ela é interessante, ela fala a respeito de um povo que Deus escolheu, que Deus separou para Ele. E esse povo foi o povo de Israel. Saibamos de uma coisa: não é o homem quem escolhe a Deus, é Deus quem nos escolhe. Porque se depender do homem, ele não escolhe a Deus, não. Ele vai escolher outras coisas, ele vai fazer opção por outras coisas, menos do Criador. E a Bíblia diz isso lá no Evangelho de João, no capítulo 15: não foi vós que escolheste a mim, mas eu é quem escolhi a vós. E Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, Ele escolhe esse povo para ser o seu povo. Israel, acampado, só um minutinho, acampado às margens do Rio Jordão, havia chegado debaixo de uma promessa, porque Israel já tinha saído do Egito e Deus operou com mão estendida, braço forte. O Senhor tirou Israel lá do Egito. Uma coisa que, humanamente falando,
era impossível. Passou pelo Mar Vermelho, em que Israel, quando viu o mar à frente e o exército de Faraó atrás, Israel buscou a presença do líder ali, que era Moisés, e clamou: que negócio é esse? Deus nos trouxe para aqui para morrermos? Afogados ou destruídos pelo exército de Faraó? Foi quando Moisés clamou ao Senhor, Deus ouviu, abriu o Mar Vermelho, e Israel passou pé enxuto. E o exército de Faraó veio atrás, e as águas se fecharam, carros, cavalos, cavaleiros, o exército foi tragado, afogado e morto nas águas do Mar Vermelho. E Israel passou para o outro lado. Ou seja, Israel chegou às margens do Jordão debaixo de sinais, de experiências maravilhosas, sabendo de fato quem era o Deus de Israel, debaixo de uma palavra, porque o Senhor havia dito que introduziria Israel numa terra que mana leite e mel, uma promessa que fora feita aos antepassados deles, Abraão, Isaque e Jacó. Israel estava debaixo de uma palavra. Caminhada longa, mas não faltou o cuidado e as providências do Senhor. Hoje nós estamos aqui com este casal, Vitor e Mariana, duas pessoas simples, dois servos de Deus, irmãos, e eles já chegaram aqui com uma história. Da maneira que Israel chegou ali com uma história diante de Deus, eles também têm uma história. Eles têm uma história desde o nascimento, mas a história quando eles tiveram a primeira experiência com o Deus de Israel. Não foi o dia em que eles trocaram de religião absolutamente, porque a experiência com Deus é pessoal, é individual. Deus escolheu e eles não rejeitaram, eles aceitaram. E hoje eles chegaram aqui já com uma história diante de Deus. Se nós perguntar, Mariana, qual é a sua história com Deus? Ela já tem várias experiências ao longo. A luta no período de namoro, a luta pelo profissional, no período de noivado, e hoje eles chegaram aqui, somando experiências, sinais, vitórias, e hoje eles estão aqui debaixo de uma palavra. A Bíblia diz, o texto que lemos: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que o sacerdote a levam, parti vós também do lugar e seguia. Ou seja, havia para Israel uma palavra de ordem. E hoje os nossos irmãos estão aqui também diante do altar do Senhor. Não é o pastor que vos fala, mas aqui o Senhor está à frente, como Ele tem estado à nossa frente. E existe aqui para o casal também uma palavra de ordem, porque eles foram trazidos, conduzidos, dirigidos pelo Senhor. E a arca do Senhor simboliza a presença de Deus. Eles sabem de fato quem é o Senhor na vida deles, porque o Senhor não é apenas para que eles possam abrir os lábios e mencioná-lo,
Não é isto. Mas quando eles invocam o nome do Senhor, quando eles fazem uso do sacerdócio universal do crente, Deus responde. Por isso, irmãos, eles chegaram aqui olhando para o Senhor, Deus à frente, porque, irmãos, se o Senhor não estivesse à frente, a Bíblia diz: se não for ao Senhor, por isso todas as coisas estão diante do Senhor. E nós podemos dizer nesta noite que até aqui o Senhor nos ajudou. Continuando, a palavra diz: que haja contudo distância entre vós e ela, como na medida de 2.000 côvados. O Senhor mostrando ali a Israel que até ali Ele havia conduzido Israel com sinais, com experiências, mas que agora era necessário que Israel observasse, porque para Deus tudo à medida, e o Senhor tinha uma medida para eles ali, e o que o Senhor queria é que eles entendessem a medida dele. Irmãos, o casamento também, nós sabemos que o inventor, o mentor não foi o homem. O casamento foi criado, foi instituído por Deus. E nós sabemos que Deus, Ele tem medidas para tudo, medida para todos os setores da vida do homem, principalmente para o casamento. A estrutura do casamento, ela é bíblica e ela é doutrinária. No Velho Testamento, Jesus, ele mudou a concepção do casamento e colocou 3 aspectos. Primeiro, que para Deus o casamento ele é hierárquico. O homem, ele é o cabeça. Ou seja, hoje o Vitor, ele ficará sabendo que ele é o cabeça do lar. O Senhor, meu irmão, meu amigo, você é o cabeça do seu lar. Muito bem. Mas a expressão aqui não é no sentido constrangedor. Você não precisa olhar para o lado e dizer: está vendo, meu bem, eu é que mando lá em casa, eu é que sou cabeça. Não é nesse sentido constrangedor, mas no sentido de proteção. Hoje, Vitor, ele é o cabeça no sentido de proteger. O homem é o cabeça no sentido de proteger a família, de proteger o lar. Quando ele está em casa, quando ele está junto à família, as coisas são diferentes. Porque, irmãos, nós vemos isso na pessoa do Senhor Jesus. Ele protegeu a igreja até a morte. Vocês sabiam? Jesus protegeu a sua noiva, a sua esposa, que é a igreja fiel até a morte. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele diz: vós maridos, amai vossas mulheres, e as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, ou seja, submissas. A submissão aqui não é no sentido de escravidão, absolutamente, mas no sentido de companheirismo. Casamento é companheirismo. Nós temos aqui casamento de todas as idades, que
coisa boa, né? E o casamento, o segredo é o seguinte: quanto tempo mais passa, melhor ele fica. Você fica mais amigo da esposa, mais companheiro, mais juntinho dela. Você passa a conhecê-la melhor, mesmo com os defeitos. Eu pergunto, quem não tem defeito? Você passa a ser mais amiga do seu esposo, do seu marido, mas para os filhos vêm, as dificuldades vêm, e com isso vocês vão amadurecendo, o casal vai amadurecendo, o casal vai crescendo, vai vendo. Eu não sabia que você tem esse defeito, mas agora você vai conviver com ele. Mas defeito também, ele acaba. Nós mudamos. A Bíblia diz que a vida que está em Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não tem dificuldade que Jesus não possa mudar. Por isso, irmãos, casamento é companheirismo. Isto é proteção, porque a partir de hoje a estrutura de Mariana vai ser Vitor, e a estrutura de Vitor vai ser Mariana. E a cada tempo que passa, o casamento, o relacionamento, ele fica melhor. Ele também é monogâmico. Outro aspecto fundamental é que Jesus amou só uma igreja e amou até a morte. Casamento é monogâmico. Jesus, ele amou uma igreja apenas e a amou até a morte. Amar a esposa igual Cristo amou a igreja, tarefa difícil, hein? Mas é isso que Deus quer. Ame a esposa, ame o esposo, ame a família, porque Jesus assim, ele deixou esse exemplo extraordinário, indissolúvel. O outro aspecto, que é o terceiro, é que ele é indissolúvel, ou seja, o que Deus une não separa o homem. As leis se adaptam aos costumes, o que é natural, mas o vínculo que liga é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porquanto por esse caminho nunca passasse antes. Irmãos, aqui nós estamos, nunca casaram antes, não conhecem. O caminho, ele é novo. É um caminho que eles estão conquistando, que eles estão conhecendo. Hoje é o primeiro dia. Deus, ele dá essa nova ordenança, porque para o casal é a nova fase, uma nova fase para esta vida. Como o povo também, o povo estava ali diante do Rio Jordão e o rio estava em cheia. Humanamente falando, era impossível transpor aquele rio. Mas o Senhor disse o seguinte: ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levantar, vão partir desse lugar. A arca irá à frente, era uma nova ordenança. A arca irá à frente de vocês. Irmãos, o segredo hoje para o nosso casamento, o segredo para uma boa convivência, o segredo para um bom relacionamento é o Senhor à frente.